Olá, hoje nós vamos falar sobre as principais alterações legislativas que ocorreram, especialmente para este ano, eleições 2022 no nosso país. O nosso convidado é o advogado Douglas Ibarra, que é especialista em direito eleitoral, é professor na Universidade Federal de Mato Grosso, na cadeira de Direito Penal, e vai trazer um pouco de orientações para a gente, informações que eu acho que a gente, como cidadão, a gente precisa ter essa consciência, até para saber qual é o nosso papel e irmos cada vez mais conscientes para o voto. Obrigada novamente por ter aceito nosso convite, por estar aqui. Eu que agradeço o convite da RD News, uma grande oportunidade de estar aqui novamente, conversando sobre temas importantes aí no cenário jurídico nacional. Bom, a gente pontuou algumas leis, né? Eu acho que a gente pode iniciar falando sobre a instituição das federações, porque ainda eu acho que grande parte da população não conseguiu compreender qual a diferença, né? Porque hoje os partidos se reuniram em federações e qual a diferença para as coligações? Então, vamos explicar um pouquinho o que aconteceu. O movimento das federações partidárias surge a partir de um estímulo que se tem no Brasil de se diminuir a quantidade de partidos políticos, né? Esse movimento que já tem alguns anos, a cláusula de barreira já veio nesse sentido alguns anos atrás, e as federações partidárias que teve agora a sua vigência a partir do ano passado, inclusive foi uma temática que foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal recentemente, o Supremo chancelou a possibilidade das federações, é a possibilidade que eu tenho de 2 ou mais partidos se unirem para um projeto político em comum. Eu penso numa diferenciação em relação às coligações, porque a coligação, a rigor, ela tem como meta as eleições que se avizinham. Então, por exemplo, a gente está num pleito eleitoral, que nós temos cargos majoritários, né? Caso de presidente da República, caso de governador, eu ainda consigo ver a possibilidade de coligações. Não é mais possível, depois de 2017, a possibilidade de coligações nas eleições proporcionais. E é exatamente aí que entra a diferença entre coligações e federações. Porque nas federações eu preciso de 2 ou mais partidos, mas eu tenho um requisito essencial que é como se fosse uma relação amorosa entre 2 ou mais partidos por no mínimo 4 anos, ou seja, um tempo de um mandato. As coligações não têm essa exigência. A coligação se projeta para próximas eleições. Então, logo finalizadas as eleições, acabou a coligação e cada um segue o seu rumo, né? E qual é o escopo, né? O principal escopo, o principal objetivo das federações? É você possibilitar que os partidos pequenos possam fazer parte de um projeto político maior. Então, por isso que a lei pressupõe que haja uma finalidade programática mais rígida, mais coesa, mais coerente a longo prazo. Porque se não foram respeitados esses prazos, e o partido que eventualmente sair da federação, e a depender de como ele sair, ele pode inclusive ser punido, não receber o fundo eleitoral e assim por diante. Então a principal diferença com coligação é essa: a coligação se aproxima, se projeta para as eleições vindouras, as próximas eleições, e na federação eu tenho um requisito essencial, um requisito legal, que é se manter federado por no mínimo 4 anos, que é o tempo de um mandato. Na verdade, então, isso traz limitações às manobras que muitas vezes se fazia por conta das coligações e obriga os partidos a trabalharem num planejamento, né, para o cidadão, né? O que pode trazer de concreto na hora que ele for escolher o seu candidato? O que você orienta, né, olhar para ajudar nessa escolha? Pode trazer realmente mudanças concretas? O Instituto da Federação Partidária vem, inclusive, destinado a resguardar o próprio cidadão. O cidadão precisa conhecer em quem ele está votando. Qual é a finalidade, qual é o programa político do meu candidato e de todo o partido, de toda a federação que ele está inserido. Então, qual que é a grande ideia que se tem? Que se oriente o cidadão a não só ver quais são as pautas políticas que norteiam a campanha do seu candidato, mas qual é a pauta e a programação política da federação, ou na coligação, nas hipóteses em que ainda é permitidas. Porque a federação vem, inclusive, para atender essa demanda, para facilitar. Quando a lei exige 4 anos de federação, isso permite que o cidadão
fique mais seguro de que, eventualmente, votando em um candidato de um partido que está federado com outro partido, pressupõe-se que existe uma relação, entre aspas, uma relação amorosa desses dois partidos por um prazo mínimo, razoável de 4 anos. Então, o que se pressupõe que esses partidos tenham feito? É que tenham conversado, tenham se alinhado, tenham compatibilizado os seus anseios políticos, para que isso fique transparente para o cidadão. Então, o cidadão ele tem que identificar no seu candidato não só a finalidade política, a agenda política de campanha do seu candidato, mas também da federação como um todo. Então, é isso que visa a lei, também trazer esse aspecto positivo para o cidadão. Até para ele poder cobrar depois, né? Exatamente. O que foi realmente prometido, né? A efetivação mesmo dessas promessas de campanha, mudanças, enfim. Na próxima eleição, então, essas federações que a gente vê hoje, elas deverão permanecer as mesmas? Já temos federações que estão valendo, nós temos no Brasil já 3 federações vigentes, né? A federação ela tem um âmbito federal, né? Vão se valer nessas eleições, notadamente para deputado estadual e deputado federal, que são disputas proporcionais. Por quê? Porque já não é possível mais coligações em eleições proporcionais. Então, é como se nós tivéssemos, através da federação, possibilitado esse arranjo político nas eleições proporcionais, como nós temos esse ano. Mas ela tem uma perspectiva mais ampla, tem uma perspectiva de uma federação e, portanto, uma perspectiva de federação, uma perspectiva nacional. Agora, o que vai talvez trazer um certo obstáculo, certas polêmicas, são nas próximas eleições. Como que eu vou conseguir enxergar uma sintonia de uma federação no nível nacional com o partido que, em tese, está federado, né, com demais partidos, mas será que eu consigo ver essa sintonia programática lá na ponta? Lá no município, lá no rincão do Brasil, né? Será que essa sintonia programática é possível? Então, eu acho que as grandes polêmicas vão surgir no próximo pleito eleitoral, quando eu tenho eleições municipais. Parece coisa de gente ansiosa, né? Mas eu acho que assim, em eleição, em campanha, em política, a gente está sempre prevendo, né? E já que aí a intenção da federação era trazer essa segurança, digamos, né, temporal, de você ter algo mais concreto por um tempo maior, eu acho que assim, é uma das coisas que possivelmente, nos bastidores, já se começa, né, e até quando se reuniu esses partidos, já começou a pensar, né? Sim, então assim, as disputas políticas que a gente fala, as disputas por opiniões, disputas políticas interna corporis, né, que são as questões dentro, intrapartidárias, já existem, né? Sim. Então assim, será que o partido, será que nós vamos lançar? Eles têm que decidir qual o candidato da federação que vai sair, que vai disputar a eleição, né? Então eu preciso desse arranjo político, que às vezes nem sempre nós temos conhecimento, mas existem. Então acho que são polêmicas que vão surgindo, é um assunto novo, mas que vão surgindo aí no decorrer das eleições, dessas e das próximas. Bom, continuando nestas, então, existe também uma alteração importante sobre a decisão que conclui a inegibilidade do candidato, né? O candidato, aquela pessoa, aquele gestor público, enfim, que pode ser condenado a ficar inelegível, né? Que tipos de alterações, o que realmente aconteceu e que está valendo para esse pleito? Nós tínhamos na lei de inegibilidade a possibilidade de um candidato ser reputado inelegível a partir de um julgamento, por exemplo, do Tribunal de Contas da União, que julgou irregular as contas de um candidato. E julgou irregular as contas de um candidato por uma irregularidade, segundo a lei, insanável. E aí vem a polêmica. O que é uma irregularidade insanável? E aí começaram a surgir polêmicas. Será que a Justiça Eleitoral pode fazer uma interpretação ampla do que seja uma irregularidade insanável, a ponto de a própria Justiça Eleitoral declarar a ocorrência de um ato de improbidade administrativa? Porque é isso que dizia a lei. Se o candidato teve um seu julgamento das contas reputado irregular, as suas contas foram desaprovadas mediante irregularidade insanável, que configure ato doloso de improbidade administrativa. Acaba que a Justiça Eleitoral acaba julgando se aquele ato era de improbidade ou não.
E aí vi uma polêmica, será que a Justiça Eleitoral é competente para apreciar se aquele ato é ou não de improbidade? E surgiram grandes polêmicas. E essas polêmicas refletiram na legislação recentemente. O que diz a nova legislação? Que só vai ser considerado algo suficiente para se caracterizar inelegibilidade quando eu tenho um julgamento que se imputa um débito, né, ao autor, ou seja, se no julgamento dos tribunais de contas não houver a imputação de um débito, ou se tiver tão somente a aplicação de uma multa, né, se não tiver nada que pudesse caracterizar um necessário ressarcimento ao erário ou algo do gênero, tal situação não teria condição de caracterizar ato de improbidade administrativa e não teria condições de gerar, portanto, a inegibilidade. Então, repetindo, o Tribunal de Contas, ele pode, por exemplo, um prefeito municipal que receba uma verba de um Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Educação, uma verba federal, portanto, para concretizar uma política pública nessas áreas. Vamos supor que há uma má gestão desses recursos lá na ponta, lá na prefeitura. Será que por si só ele vai ser condenado a ressarcir o erário, a devolver, vai ser considerado um débito que ele tem que um X, né? X mil reais que ele tem que devolver para o erário? Será que de repente não pode ser apenas uma multa? Né? Será que todos os casos vão ser considerados para fins de elegibilidade? Diz o legislador. Não. Então, casos que não houver a imputação de um débito, e casos que só existia a imputação de uma multa, essa situação não configura por si só a inegibilidade. Então, assim, é uma grande inovação legislativa, porque esse é um grande percalço, sobretudo dos ex-gestores que estão, ou que estão no mandato e querem se reeleger, ou que são ex-gestores e enfrentam um julgamento do Tribunal de Contas e querem disputar um novo mandato político. Justamente o que eu ia perguntar, essa temporalidade. Quem já está sendo julgado, então pode ser alcançado por essa, né, beneficiado por essa lei. Pode ser beneficiado, exatamente. Então, assim, é uma legislação que é impactante nesse sentido, porque influencia em grande medida o pleito, né, eleitoral, porque a depender do julgamento, de uma análise fiel ali do que realmente a Corte de Contas decidiu, eu consigo verificar se realmente isso é passível de se configurar inegibilidade ou não. Aliás, o assunto de improbidade administrativa é um assunto novo, né? Um assunto que está aí trazendo também grandes dúvidas. Sim, justamente, assim, é um paralelo que a gente queria trazer aqui e assim, espero que quem está nos assistindo consiga, acompanhar, gente, mas assim, é algo muito novo, tá em intenso debate ainda, né? Porque houve aí a alteração da lei de improbidade administrativa para dizer se, né, ele só vai poder ser condenado, enfim, ser punido se ele tiver, como, né, popularmente falando, tiver a intenção, né? O que está em discussão muito é se é doloso ou culposo, né? Então isso daí pode esbarrar, inclusive, fazendo esse cruzamento com essas leis, né? Pode haver um debate maior jurídico nos casos concretos. Seria isso? Porque alguns gestores, de repente, foram condenados ou estão enfrentando... Porque se foram condenados, eu não consigo aplicar a lei porque já transitou julgado. Já teve a força da coisa julgada. Mas, por exemplo, processos que estão tramitando para se imputar ao ex-gestor, o que é natural acontecer, ato de improbidade administrativa de natureza culposa. Isso por si só, por ser ato de improbidade administrativa, ia gerar uma inegibilidade de no mínimo 8 anos. Né? Agora, o que diz a inovação legislativa, a lei de improbidade, que é um assunto à parte que mereceria aqui uma entrevista só sobre isso. Né? Mas vamos focar nessa parte da conduta dolosa e da conduta culposa, que é uma inovação bastante paradigmática. A lei vai dizer que ato culposo, ou seja, quando o gestor público não teve a intenção de praticar aquele ato, esse ato por si só não é mais configurado ato de improbidade administrativa. O assunto é tão polêmico, isso chegou até justificar alguns debates em torno, será que isso poderia fomentar a atividade de corrupção, porque isso acabou que algumas coisas iam ser colocadas por debaixo do tapete, né? E algumas coisas poderiam ser esquecidas pelas autoridades. Mas fato é, a legislação não mais considera ato culposo por improbidade administrativa. Esse assunto, inclusive, chegou no Supremo.
Então, todos nós estávamos na expectativa do que o STF ia dizer sobre o assunto. E o STF disse, olha, é possível, essa lei é constitucional, e também é constitucional a sua aplicação retroativa. Então, se, por exemplo, fatos que estão sendo apurados em processos, que são fatos anteriores à lei, e eu tenho em perspectiva um processamento e uma eventual condenação por ato culposo de improbidade administrativa, mesmo que o fato seja antes da lei, a lei vai retroagir porque ela é benéfica ao agente. Se ela é benéfica, ela vai retroagir e, portanto, vai fazer com que esse processo perda a sua validade, porque perda o seu objeto. Porque se o objeto é a condenação por ato culposo, eu tenho, portanto, a retroatividade da lei para beneficiar essas pessoas. E, por via reflexa, se eu não tenho mais a possibilidade de um ato culposo de improbidade, eu não posso falar em inegibilidade. Não mais. E por isso aí a interferência com o processo eleitoral, entende? Bom, a gente pode até voltar a falar nesse assunto aí, fazer uma entrevista só sobre improbidade. Vamos, fica já o convite, sim, né, mais para frente um pouquinho, mas eu acho que é bem importante, sim. Bom, falando ainda de uma inovação também, que aí é algo que vem sendo debatido, na verdade, desde a eleição passada, né, que é a atuação feminina, né, das mulheres nas eleições. A questão foi atribuída aí uma cota por gênero, é para ser gênero, então se for, né, se o partido tiver um número maior de mulheres, 30% teria que ser homens, né? Mas o que mais acontece é justamente o contrário, né? Mas por que a lei trouxe essa inovação falando sobre crimes contra as mulheres na política? O que é realmente que foi trazido e o que representa hoje? Essa é uma grande, e eu fico muito feliz não pela ocorrência desses delitos, porque são situações que nos entristecem ver condutas dessa natureza no processo político, mas fico feliz desse casamento entre questões eleitorais e questões penais, né? Então, assim, hoje o eleitoralista, aquele que trabalha com direito eleitoral, ele precisa ter lentes penais para algumas realidades, para alguns fatos. Eis um exemplo, né? O que nós estamos a tratar de inovação legislativa é o novo crime que surgiu no cenário jurídico, que é o crime de violência política de gênero. A violência contra a mulher, notadamente, ela tem o seu nascedouro na legislação infraconstitucional, especialmente na Lei Maria da Penha. Então, se a gente for na Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, lá a gente vai ver um rol de violências. Violência física, violência psicológica, violência sexual, mas não falava de violência política. A lei em questão traz a ideia de violência política. Como que uma mulher pode ser obstada no seu ofício, seja como já exercendo um mandato político ou, às vezes, candidata a um mandato político, como é a fase que nós vivemos agora, né? Será que essas mulheres não podem ter o seu exercício dos direitos políticos obstados por uma atitude machista, por uma fala infeliz, por uma postura institucional, às vezes, que possa bloquear a sua fala, que possa eliminar a sua liberdade de expressão, que é natural nesse processo, ainda mais agora em período de campanha eleitoral. Então, existe inclusive um fato emblemático que teve aí no cenário jurídico, que foi aquele fato na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em que um parlamentar chegou atrás de uma mulher, fez encostou de forma indevida, fez algumas aproximações que ficaram bastante evidentes na gravação do vídeo, e a parlamentar estava exatamente exercendo o seu ofício enquanto deputado estadual, né? Houve ali uma importunação sexual, que acabou sendo um contato físico indevido, e fica de forma bastante emblemática o fato de como as mulheres podem enfrentar isso no dia a dia. Ou às vezes ter a palavra cassada, ou às vezes ser inibida de expressar a sua opinião dentro de um parlamento. Então, é uma preocupação que nos eleva, para todos nós que lidamos com o direito eleitoral, com campanhas políticas, a orientar os nossos candidatos a que tomem cuidado com esse tipo de crime. Isso é trabalhar numa perspectiva de prevenção. Às vezes, no calor do momento, uma fala mal pensada, uma fala mal programada, acaba gerando interpretações, e ao invés de a gente conduzir ali os 45 dias de campanha
com fins propositivos, eu vou ter que preocupar em me defender de um fato que teve uma interpretação equivocada ou que teve uma interpretação que é a mais correta, mas até você oferecer uma defesa, dizer que aquela não era a intenção, não havia dolo na conduta, o contexto precisa ser considerado, acabou a campanha. Então a mídia às vezes vai explorar o fato e faz isso com muita propriedade, porque tem que dar publicidade, mas é um efeito que o candidato precisa prestar muita atenção, que isso, para você tentar amarrar todos esses efeitos num período que é muito curto de campanha, você não consegue, às vezes o estrago já está feito e você vai ter que trazer ali a sua decepção ou a sua defesa no próprio processo judicial. E, na verdade, se a gente for fazer uma pesquisa, a gente vai achar inúmeros casos, inúmeras situações em todos os níveis né, de gestão. E aí a gente pode dizer desde né, de níveis de serviço público, né? Isso engloba também gestores públicos, as gestoras públicas também, ou é só nesse meio eleitoral de candidatura ou de exercendo uma função eleitoral? A legislação é clara. Esse tipo de crime, de violência política de gênero, ele se destina a mulher que está exercendo o mandato político e a candidata. Então, aquela que exerce, que é uma prefeita municipal, que é uma vereadora, que é uma deputada estadual, uma deputada federal, e todas aquelas que estão em campanha. Então, todas as mulheres que estão em campanha política são potenciais vítimas desses crimes. Então, na minha visão, a atenção tem que ser para as mulheres, para entender que existe um crime que tutela o seu interesse, que tutela os seus direitos políticos, mas também tem que ter na mira os próprios candidatos os homens, que precisam saber os limites de uma fala, o limite de um discurso, o limite de uma postura dentro de um debate, por exemplo. Né? Vamos pôr um debate um pouco mais acalorado entre... Eu tenho ali candidatas e tenho candidatos. Se essa noção do que é uma violência de gênero não está bem trabalhada de forma estratégica pelo corpo jurídico da campanha, eu posso ter problemas dessa natureza. E por ser uma inovação, acho que de repente é importante alertar as candidatas e as mulheres que estão exercendo o cargo a, quando fizerem o BO, pedirem que seja inserido nessa lei, né? Correto? Porque isso não tem estatística. Acontece muito, se sabe que há, né? Mas não existe ainda uma estatística dizendo, houve tantos crimes nesse sentido. Então, cobrar, inclusive, das autoridades policiais que seja... Que haja o devido enquadramento nesse artigo específico que diz com violência política de gênero. E assim, a intenção do legislador, resumindo aqui um pouco o espírito do legislador, é o seguinte, olha, é até um descompasso, porque eu tenho mais da metade do eleitorado no Brasil são mulheres. E qual é a expressividade desse eleitorado nos mandatos em curso? Ou na quantidade de candidatas existentes em cada pleito? São poucas. Então, na verdade, isso vem com uma estrutura de proteção para você proteger os direitos políticos da mulher, mas também incentivá-la a ir, né, buscar, a ir concretizar os seus direitos políticos. Então, acho que é mais uma inovação legislativa altamente conectada com os instrumentos internacionais de direitos humanos, é conectada com a própria Constituição da República e que vai trazer, e já temos casos, inclusive, já no Brasil, de uma certa incursão nesse tipo de crime, porque exatamente a fala enquadrou-se exatamente com um obstáculo à fala de uma mulher, ao seu exercício, ao seu ofício enquanto parlamentar, ao seu ofício enquanto candidata. A candidata ao mandato político tem voz. E a voz precisa ser respeitada em todos os segmentos, seja na mídia, seja num debate, seja numa reunião entre apoiadores, isso precisa ser respeitado. Quais são as punições que a lei prevê? Nós temos penas de reclusão, então pena de reclusão é tema grave, né? É uma consequência grave, né? E sem falar no impacto político disso, sem falar numa ação de indenização por danos morais, dependendo do que for dito, né? Uma imputação por violência política de gênero não obsta que a parte possa buscar uma indenização civil, né, que possa, a depender de
de como for ainda a desenvoltura da fala, eu posso buscar uma ação buscando ali um reconhecimento de uma calúnia, né, de uma difamação. Então, são coisas que uma coisa não elimina a outra, né? Eu posso praticar até mais de um crime a depender da expressão que for utilizada. Você falando, eu me lembrei na eleição passada de uma candidata dizendo em relação à destinação dos recursos do fundo partidário. Se ela, de repente, for preterida, né, sei lá, distribuírem lá o dinheiro e falar e ela se sentir diferenciada por ser mulher, porque é candidata, isso também pode ser. Isso poderia ser, lógico que a gente tem que analisar caso a caso, mas tem que ser provado, claro. Existe uma margem interessante de se configurar a violência política de gênero. Então, assim, porque querendo ou não, se ela é desestimulada por não ter acesso ao fundo, eu estou violando o direito político dela de ser candidata, com a estrutura que o partido oferece, com a estrutura que o fundo oferece. Então, muita atenção a todos aqueles que lidam com campanhas políticas e que lidam com candidatos, candidatas. Eu acho que é uma nova lei que muda um pouco o paradigma de como reconhecer a questão de gênero na esfera política. Algo bem inusitado, bem interessante. Eu acho que nós temos a ganhar muito com essa inovação legislativa. Bom, para a gente encerrar, alguma questão que a gente não abordou, que você gostaria de trazer? Você gostou, como estudioso, professor, né, atuante, né, dessas alterações? Você acredita que está contribuindo realmente para uma melhoria? Pensando nas três, tentando fazer aqui um poporri aqui do que nós conversamos, né? Eu acho que a questão da federação partidária nós temos a ganhar. Eu acho que eu estou em plena sintonia com o que decidiu o STF. Eu acho que a federação vai dar voz aos pequenos partidos, a possibilidade desses se aliarem num projeto político mais amplo, ainda que um prazo mínimo de namoro, digamos assim. Que na verdade o que nós temos é um grande estímulo para a fusão de partidos. Nós temos uma tendência de diminuir a quantidade de partidos. Começou pela coligação, que é ali a famosa ficada. Nós temos aí depois agora a federação com uma relação de namoro, mas o objetivo da atividade legislativa é fomentar a fusão, que seria um casamento, né? Que já temos inclusive no Brasil agora recentemente a união de alguns partidos. Então eu acho que é louvável a inovação legislativa. A questão que envolve o assunto inelegibilidade e ato de improbidade administrativa, eu acho que é um ganho também. Eu acho que é um incentivo para os gestores honestos, porque muitos são enquadrados por improbidade administrativa, têm suas contas reprovadas, não houve um dolo, não houve uma má-fé naquele trato. Por vezes uma má gestão, às vezes uma assessoria que de repente não conduziu como devido, mas daí gerar um ato de improbidade administrativa, acho que é muito oneroso do ponto de vista ético, do ponto de vista financeiro para o candidato. Acho que acaba sendo configurado como um desestímulo para todos aqueles que querem gerir a coisa pública com honestidade. Então, quando eu tenho, por exemplo, a possibilidade de não mais punir o agente público por ato culposo de improbidade administrativa, eu estou dizendo o seguinte: você tem liberdade para atuar. Se eventualmente você falhar, você pode até ser responsabilizado, mas daí gerar a configuração de um ato de improbidade e, por sua vez, um ato de inegibilidade, aí é outra história. Né? Muitos gestores têm essa preocupação, às vezes até não ousam como devido, às vezes ficam com receio de praticar algumas políticas públicas, de fazer algumas contratações, porque tem medo de ser demandado pelo Tribunal de Contas, tem medo de incorrer em improbidade. Eu acho que isso é um estímulo para aqueles que trabalham com boa fé e com honestidade no trato com a coisa pública. E por fim, a questão da violência política de gênero, eu acho que é um assunto atualíssimo, eu acho que está em plena sintonia com os instrumentos internacionais de proteção de direitos humanos. Eu acho que, como eu disse, o público feminino é um público que o eleitorado brasileiro é constituído em grande medida por mulher, mais da metade do eleitorado é constituído por mulheres, e a gente não vê essa expressividade nos pleitos eleitorais. Eu acho que isso é um incentivo, claro, um mecanismo de proteção, mas é um grande incentivo, assim como nós tivemos recentemente também a questão a cota de gênero e outras questões. É um passo a mais que o Brasil dá no fomento à atividade eleitoral para o público feminino. Tá ótimo, muito obrigada novamente. Tivemos uma aula aqui, gente, valeu a pena. Obrigada mesmo. Agradeço mais uma vez a RD News, uma grande oportunidade.
estar aqui dialogando sobre temas importantíssimos aí no nosso cenário jurídico. Ok, nós ouvimos Douglas Ibarra, advogado, especialista em direito eleitoral, professor na Universidade Federal de Mato Grosso. E eu convido você a compartilhar essa entrevista porque nós trouxemos aqui informação, serviço. Você que acompanhou, você viu, né, gente? Quantas informações importantes, quantas mudanças que a gente, como cidadão, como eleitor, a gente precisa acompanhar, a gente precisa conhecer, sem entrar em mérito de debate de partido específico, de candidato específico, de forma alguma. A nossa intenção é justamente essa, é formar, é informar e fazer com que você tenha a sua opinião, você faça a sua escolha o mais consciente possível. Então vamos lá, vamos fazer esse compartilhamento, ao menos com uma pessoa. Obrigada pela audiência, até a próxima.